Bom dia, bom dia, bom dia a você que neste dia tão importante acordou com um sentimento de esperança. Esperança de esperançar, de buscar, de construir e de resgatar. Hoje é 1º de maio. 1º de maio é uma data que celebra-se a história da classe trabalhadora, das memoráveis greves de defesa dos interesses da classe trabalhadora, dos interesses históricos, mas sobretudo daqueles imediatos, que atinge e aflige milhões e milhões de trabalhadores em todo o mundo. Aliás, é no 1º de maio que internacionalmente se celebra a unificação de uma data tão marcada na vida dos trabalhadores. Se nós pudéssemos buscar um pouco da história, nós iríamos lá para os anos de 1886, 1896, onde começou a grande luta em defesa de direitos. Direitos que naquele momento eram ultrajados, direitos que eram negados aos trabalhadores, seja com a jornada de trabalho, seja com uma carga pesada, seja o trabalho indiscriminado de crianças e de mulheres, um local completamente insalubre. Foram momentos de tensão, mas marcado pela coragem e a determinação da classe trabalhadora. E em 1896, a legendária greve fez com que a classe trabalhadora tomasse consciência do seu poder, da sua força e da sua garra. E aí, naquele momento, a repressão chegou e marcou profundamente a vida da história da classe trabalhadora, porque foi um verdadeiro massacre. Massacre esse que levou a cabo o cunho da repressão do que cotidianamente estamos sofrendo. Eu estou hoje, nesse 1º de maio, para refletir, analisar e para que nós possamos identificar quais são os elementos desta centralidade, principalmente qual é o nosso eixo tático estratégico. No 1º de maio de 2022, atravessamos um cenário político, econômico e social que é um verdadeiro caos. Do ponto de vista político, toda a semana foi marcada por uma tensão, estabelecendo-se uma verdadeira crise institucional entre os poderes da República. Esta crise, ela tem como condão o próprio presidente da República, que com um ato insano ou com um ato de irresponsabilidade, de afronta, mesmo que lá esteja a previsibilidade de um indulto ou uma graça, ele, no momento, ela é inoportuno. Porque quando nós falamos dessa crise institucional, o que está no eixo dessa crise é um cidadão. E vamos analisar bem quem é esse cidadão. Esse cidadão que, na sua juventude, praticava dentro das academias atos ilícitos, como venda de anabolizante. Este mesmo cidadão que foi expulso dos quadros da Polícia Militar do Rio de Janeiro por não se enquadrar na hierarquia, na disciplina da polícia. Esse mesmo cidadão que vai e quebra uma placa da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro, é o mesmo cidadão que afrontou o Supremo, que defendeu a morte de ministros, que defendeu a volta do AI-5, que defendeu a ditadura militar. Olha, veja bem, ele condenado, antes de transitado e julgado, o presidente sai com um indulto para lhe conferir perdão e anistiar, do ponto de vista penal, a sua pena. Do ponto de vista de elegibilidade, não, mantém-se a sua inelegibilidade. Esta é a ponta dessa crise política, crise gravíssima, que coloca no confronto direto as nossas instituições. No momento que o presidente da República choca o país, seja numa visão de que, ao falar, se dirigir ao TSE, diz: eu sou o chefe das Forças Armadas, o Exército está comigo,
Isso é uma ameaça muito grave, como foi dito na última quarta-feira, ao se referir o poder que tinha na ameaça direta ao ministro Barroso e ao próprio TSE. Então, esta é uma esfera de uma crise grave que nós precisamos compreender. Quando o presidente da República diz que ele próprio mente, como disse na imprensa numa entrevista, isso não é o de Assis Diniz que está dizendo aqui para você que ele é mentiroso, embora eu diga, ele é um grande mentiroso. Mas foi ele mesmo quem disse numa entrevista que o chefe do executivo mentia. Isso dá a demonstração inequívoca que ele não tem escrúpulo, não tem responsabilidade e não está à altura do cargo para exercer a função de presidente da República. Quando nós olhamos e percebemos nesta crise política, institucional, o que a gente assiste é agressão gratuita à imprensa, os mais graves atos contra a democracia sendo patrocinados, como o que nós assistimos no último 7 de setembro, ou aquilo que estão preparando para o 7 de setembro de 2022. O anúncio de que ele ganhará as eleições é o mesmo da utopia de que não vai entregar, que se perder, ele não aceitará o resultado se não houver voto impresso. Então, é uma grave crise, uma crise sem precedente na história do nosso país. Se formos analisar as crises institucionais da pré-ditadura militar com o Jango, se nós formos olhar o período varguista, seja de 30, seja de 46, se nós formos olhar a crise estabelecida com o fim da ditadura e o início da democracia, a redemocratização do nosso país, nós vamos verificar que o teor e a tensão está elevadíssima. Este é um dos aspectos que neste 1º de maio, milhares de trabalhadores em todo o país vão às ruas, coordenado e dirigido pelas centrais sindicais, em particular a Central Única dos Trabalhadores. Emprego, direito e democracia é o grande lema que unificou as frentes popular e a Povo Sem Medo, com os mais diferentes setores organizados para debater e discutir essa crise institucional, política e a crise econômica. Vamos lembrar que eles passaram ao longo dos últimos anos e esse processo dar-se-á início exatamente em 2013, por uma luta que era de 15 centavos pelo preço da passagem de ônibus. E ao longo desses últimos 8 anos, 10 anos, o que nós estamos verificando é exatamente um preço econômico elevadíssimo. O que nós assistimos em 2016 com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que hoje está comprovado, inclusive o próprio Tribunal de Contas dizendo que não teve crime de pedalada fiscais. O que nós observamos com a entrada do Michel Temer e a ponte para o futuro, e nós vamos falar o que essa ponte para o futuro representou para a classe trabalhadora. Se nós formos olhar o início do golpe, a eliminação do presidente Lula sendo condenado de forma ilegal a 580 dias de prisão. Se nós formos considerar o golpe final com a eleição que, por fake news, mentiras, toda uma avalanche de absurdos colocados, nós vamos verificar que em 2016 nasce o golpe, tirando a Dilma, o Lula é preso, o Haddad é retirado da sua capacidade de plenitude e de disputa real com uma avalanche de mentiras e com robôs montando uma mega operação para que desse a vitória o então candidato Jair Bolsonaro, que tem 28 anos de mandato, que nunca apresentou um mandato, que passou o tempo todo e ninguém tem o direito, absolutamente ninguém tem o direito de dizer que não sabia do que ele iria falar, do que ele iria fazer, do que ele poderia produzir de resultado. Ele disse o tempo todo que o ídolo que tinha na vida era o coronel Ustra, inclusive o que torturou a presidente Dilma. Ele disse o tempo todo que negro não era gente. Ele disse que índio era pesado pela roupa. Ele falou que mulher feia não era estuprada porque não merecia.
Ele falou que guerra civil ia morrer uns pouquinho ali, mas se precisasse tinha que matar. Este foi o presidente candidato e este é o presidente que fala das mais aberrações, as mais graves, numa relação social, do ponto de vista do trato numa sociedade de um presidente da República. Então, na esteira desta relação, nós verificamos o que foi as grandes reformas, as privatizações. Então, do ponto de vista econômico, nós perdemos a nossa capacidade de, enquanto Estado soberano, de ter o pré-sal, que era nosso. Nós estamos com as mais graves ameaças, e eu digo graves ameaças porque a Eletrobras é um grande patrimônio do povo brasileiro, os Correios é um grande patrimônio do Brasil, as refinarias de petróleo são conquistas históricas do povo brasileiro, todas elas ameaçadas. As grandes indústrias que nós tínhamos na relação patrocinada pela Força Tarefa da Lava Jato, em conluio com o ministro Sérgio Moro, que inclusive a ONU, o Comitê Internacional, julgou que o ministro foi imparcial, foi parcial, aliás, quando condenou o presidente Lula. Esse mesmo juiz Sérgio Moro, que hoje apresenta-se com uma possibilidade de vir para o mundo da política, quando dizia que não fazia parte de cenário político eleitoral, que não disputaria as eleições, é este mesmo que também o STJ condenou ao Estado brasileiro pagar 50 mil a um advogado do presidente Lula pelas violações do escritório e as interceptações ilegais do que foram as escutas telefônicas no escritório particular do advogado. É esta relação que nós hoje podemos ver que o parque industrial, a indústria nacional de base praticamente quebrada, sem perspectiva, o que nós poderíamos reafirmar do ponto de vista econômico, o que eles prometeram quando fizeram o impeachment da presidente Dilma, quando colocaram o Lula na cadeia, quando criminalizaram o PT e tiraram a eleição do Haddad, era que estavam prometendo uma verdadeira revolução social com as conquistas. E para isso ofertaram para a sociedade brasileira, e nós éramos contra, e fomos contra, e somos contra o modelo de reforma da Previdência que eles apresentaram. Nós que seguramos essas reformas para que ela não fosse tão draconiana como se apresentava, sobretudo a reforma da Previdência, que no seu conteúdo aumentava excessivamente a taxa de idade de aposentadoria, tirava a condição de seguridade especial de várias categorias, entre elas de professor e do trabalhador rural. Esta mesma reforma da Previdência hoje é analisada por todos como malefício ao povo brasileiro. A outra grande reforma que eles patrocinaram foi a reforma trabalhista, prometendo que nós teríamos um patamar de pleno emprego. E o que nós assistimos hoje são os dados de mais de 12% de desemprego aberto, segundo os próprios dados oficiais do governo. Então, do ponto de vista econômico, nós perdemos essa capacidade, a tal autonomia ao Banco Central. Hoje nós verificamos a inflação crescente, a inflação gerada nos últimos 12 meses, no mês de março, foi a mais elevada dos últimos 28 anos, o que nos coloca numa situação de gravidade. E nesta gravidade, olhar para dentro da crise é verificar inflação alta, quem mais perde são os trabalhadores, são aqueles de baixa renda, são aqueles que estão desempregados, porque aumenta a fome, aumenta a miséria. Com a inflação alta, os produtos eles ficam com maior grau de dificuldade de sua acessibilidade. Então, este é o segundo patamar dessa crise produzida por essa elite que levou a cabo a eleição de 2018, onde elegeu os presidentes Jair Bolsonaro. E a terceira crise é a crise social. Olha, veja bem, aí nós não podemos ter outro sentimento que não seja escancarar a nossa indignação, a nossa revolta, a nossa insatisfação. E este 1º de maio, que nós nas ruas estamos denunciando, protestando, mas também celebrando a vida dos nossos mártires, dos nossos heróis, ele reflete isso. Quando nós pensamos do que representa a crise social,
nós vamos olhar que 75% da vida do povo brasileiro está endividado. Eu falo 75% das famílias brasileiras estão endividadas. Quando nós olhamos do ponto de vista do mapa da fome, o Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Hoje nós temos 51 milhões de brasileiros e brasileiras, irmãos nossos, que estão abaixo da linha de pobreza. Quando nós olhamos a fome, não é simplesmente eu ter vontade de comer e não ir buscar a comida numa geladeira, é não ter, acordar e o seu filho pedir comida e você não ter. São exatamente 10 milhões de irmãos brasileiros e brasileiras que passam fome, que não têm o que comer. Aí a geração de emprego, de oportunidade, a geração de renda tão prolatada na reforma trabalhista, hoje são mais de 12% de desempregados. É esta a lógica do capital, essa é a lógica daqueles que buscam o apoio à atual ordem vigente. E nesta relação, esse 1º de maio, ele precisa estar dentro de todo um processo, de uma dinâmica de mobilização e de articulação, porque nós não merecemos viver no padrão de vida, sem contar com o nível de violência, a falta de respeito. Aqueles que apoiam o atual governo, eles se colocam numa condição de ser dono da verdade, eles se colocam na condição de serem os patrocinadores da bandeira do Brasil. E aí a gente lembra muito o que foi que representou. E talvez seja necessário e oportuno a você, meu irmão, minha irmã, que vai estar nos acompanhando, saber. Olha, em 1964, eles deram um golpe militar, implantaram uma ditadura. E essa ditadura, ela foi crescendo. Ela não foi simplesmente um momento de uma mesma postura no mesmo processo. 64 eles dão um golpe, implantam uma ordem política, econômica e social, e nesta ordem econômica o Brasil acabou se endividando de forma exagerada junto ao Fundo Monetário Internacional, que financiou grandes obras, inclusive destas obras, o nível de escândalo e de corrupção patrocinado e gerado foram enormes. Nunca se investigou, porque lá estava a representação do que é a face mais dura de uma ditadura, mas essa ditadura foi crescendo. 64 chega em 68. 68 ela aumenta a tensão, aumenta a repressão, aonde se torturava, se matava indiscriminadamente, e o apogeu deste processo, onde os militares estavam no poder, foi em 1970, com o Geisel. Esta geração que sofreu a tortura, que teve os interrogatórios do Doicode, sabe o que foi o apogeu da ditadura em 1970. Inclusive, o lema Brasil, ame ou deixe. É essa lógica que alguns que não fazem a menor ideia do que representou esta ditadura para o povo brasileiro, inclusive as duas gerações foram ceifadas, a geração de 60 e a geração de 70 não vivenciou a plenitude da sua vida, não representou os direitos civis, os direitos políticos, e é esta ditadura que muitos não sabem, não fazem a menor ideia do que ela representa. Muitos dizem, hoje nós estamos vivenciando a ditadura do judiciário. Olha que aberração, ditadura do judiciário. O judiciário, ele está lá na visão do Montesquieu, dos freios contra os feios, que tem na separação dos poderes. É o espaço para fazer a revisão, para fazer o controle constitucional. E este debate, ele está inserido no meio da nossa sociedade. Nosso país, que ao longo desses últimos 3 anos e 4 meses, vivenciou os mais diferentes escândalos. Dizia o governo do presidente Jair Bolsonaro não tem corrupção. É verdade, não tem corrupção porque não se apura. No momento que começa uma apuração, a primeira coisa que é feita é retirar o policial, o agente público da investigação. No momento que a Polícia Federal, parte dela, é colocada a serviço da família do presidente, sem buscar encontrar realmente as investigações, ou que a própria Procuradoria-Geral da República, nós voltamos à década passada, onde nós não tínhamos um procurador da República, nós tínhamos um engavetador da República. Nós voltamos
a esta etapa da vida social e política brasileira. E os escândalos que nós estamos assistindo, eles são muito graves. Você tem o ministro da Educação, aliás, a educação, nós tivemos o dissabor de ter ministros que eles não entendem nada de educação, não entendem nada de uma base curricular nacional, não tem uma visão do que é o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, não conseguiram construir diálogo nem com o que nós tínhamos da LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, nem pela base de currículo nacional, não tem uma visão de sociedade, não tem uma visão do que é a educação para uma nação. Então, nesse 1º de maio, você que nos acompanha, nós estamos dialogando sobre isso. É exatamente este o sentimento que leva os nossos irmãos, as nossas irmãs cearenses, aí às ruas. E nós aqui em Fortaleza, eu estou aqui ao vivo, mas daqui a pouco estarei indo lá para o Pirambu, lá ali na Areninha, para que a gente tenha uma concentração, vários companheiros, dirigentes, partidos, as frentes, a CUT. Nós vamos estar lá organizando a nossa manifestação para dialogar sobre tudo isso. E eu, em particular, quero trazer esse sentimento de esperança, porque nós merecemos, nós conhecemos de perto o que é a fome e a miséria. Aqui no Ceará, quem esteve em períodos de seca sabe o que representa os caçacos da seca, que era um trabalhador que trabalhava em frente de emergência, que não tinha direito à cidadania. Essas frentes de emergências, que normalmente elas eram focadas para construir estrada, cerca, açude, sabe aonde? Nas grandes propriedades dos latifundiários. E o que recebiam era um cheque para ser trocado ou feito aquisição dentro dos armazéns das grandes propriedades. Então, aquilo que foi construído e desenvolvido pelo presidente Lula, ele representou muito ao conjunto da sociedade brasileira. Foi uma rede de políticas sociais, de proteção, foi uma rede que construiu 1 milhão de cisternas de placa, foi uma rede que montou os programas do PA Leite, do PA Compra com Doação Simultânea, foi de uma rede que fez com que nós tivéssemos o PENAI, foi de uma rede montada para que houvesse a valorização da agricultura, foi uma rede montada e desenvolvida para que o ensino superior chegasse às pequenas e médias cidades, para que o filho do agricultor, da faxineira, da empregada doméstica pudesse chegar a cargo de doutor, concluir sua universidade, que num passado recente do povo brasileiro, isso era impensável imaginar que ao lado de uma universidade pública federal, você tivesse ali um filho de trabalhador, porque as universidades federais sempre foram reserva de mercado para os filhos das elites, e hoje o que a gente assiste é exatamente o oposto. É deste ponto de vista, é com este sentimento que nós queremos refletir, analisar. E não é diferente para o próximo período. Nós que estamos numa pré-campanha, sabemos que é fundamental que a sociedade brasileira esteja preparada para o debate político, elaborativo e ter formulação. Formulações essas que ao longo dos últimos anos nós pudemos ver a sua destruição em todas as áreas, em todos os setores, principalmente a indústria de base, na pesquisa e na extensão. O nosso maior orgulho era a Embrapa, mas o desmonte é tão grande da Embrapa que não tem mais pesquisa, não tem recurso para extensão. Os nossos mestres, os nossos doutores, hoje a cada dia resume-se mais, porque o atual governo não valoriza a pesquisa, não valoriza a ciência. Aliás, tudo na visão deles é coisa de comunista, tudo é coisa de esquerda. Olha, nós não podemos aceitar e permitir que nesse momento tão grave da sociedade brasileira a gente não esteja engajado. 1º de maio é dia histórico, é dia de luta. E aí muitos nos perguntam, e eu já fui vários momentos questionado, principalmente eu fui presidente da CUT por 2 mandatos,
conduzi os 1º de maio durante quase 8 anos, os 8 anos de mandato, seja na CUT, fui presidente do PT, então sempre tive à frente. Então, quem está falando aqui não é alguém que ouviu dizer como é que se organiza, como é que se debate a preparação do 1º de maio, é quem estava lá na frente da condução deste processo. Enquanto presidente da CUT, enquanto presidente do PT, sempre tivemos uma parceria muito forte para que o 1º de maio fosse referendado como o Dia do Trabalhador. Aqueles que dizem que é Dia do Trabalho cometem um equívoco muito grande, porque em 1919, quando a OIT construiu esta referência de celebração do 1º de maio, internacionalmente falando, era para homenagear não o capital. Quando você diz 1º de maio, Dia do Trabalho, você está dizendo que é o dia do capital, do patrão, do dono da fábrica, do empresário. E não é. É dia 1º de maio, Dia Internacional de celebrar, comemorar, protestar, denunciar o trabalhador. Trabalhador. Então, o 1º de maio é para celebrar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. É com esta referência, é com a luta da classe trabalhadora, do proletariado, seja urbano, seja rural, que nós celebramos, comemoramos e queremos protestar. Porque hoje você pode perguntar, o que nós vamos comemorar no 1º de maio? É verdade, nós temos muito pouco para comemorar, mas nós temos que ir para as ruas protestar. É inadmissível o preço do gás butano, R$150. É inadmissível a carestia dos mais diferentes produtos. Carne hoje é artigo de luxo. De primeiro, você comprava 1, 2, 3, 4 quilos de carne, você fazia churrasco. Hoje você tem o preço do peixe muito elevado, o preço da carne muito elevado. Tem muita gente saindo da carne bovina para ir para a carne de suíno, porque o preço não permite a aquisição. É esta carestia promovida pelas políticas que o governo federal adota, com essa inflação galopante que nós estamos assistindo, que nós queremos protestar sobre esse aspecto, sobre esta visão que cabe o protesto. E a celebração é para que a gente possa estar juntos, unidos, unificados, com uma pauta na busca de emprego, de direitos e pela democracia. Essa democracia tão ameaçada, o emprego ceifado, os direitos sendo eliminados. Então, quando as centrais sindicais dizem é emprego, é direito e é democracia, são 3 palavras que têm uma consigna muito forte na relação de vida, de trabalho e de cidadania. Nós, ao longo dos anos, estamos cada vez mais empobrecendo o nosso povo, eliminando as nossas visões de sociedade justa, humana e solidária. O que nós precisamos, e quando nós colocamos o protesto, a denúncia, a celebração, é para que a gente esteja forte, unido, combativo e cada vez mais imbuído de um propósito, de garantir a vida e a vida em plenitude. Quando o Papa Francisco coloca as consignas do direito da vida, quando nós estamos irmanados e buscando unificar as nossas instituições, os trabalhadores, é para que a gente tenha um caminho direcionando a vida da classe trabalhadora. Por isso eu quero, nesse 1º de maio, celebrar com todos os homens, todas as mulheres, a busca de uma vida de cidadania, de dignidade e de plenitude. Por isso, viva o 1º de maio, viva a classe trabalhadora. Vamos buscar emprego, direito e democracia, porque nós sabemos como fazer, e este é o fazer que homens e mulheres buscam construir na sua vida. Viva o 1º de maio, o 1º de maio conduzido por aqueles e aquelas que buscaram um sonho de igualdade, uma utopia para todos nós. Viva o 1º de maio!